A Casa Rui tem já uma tradição de trabalho com as questões ligadas a populações afro-brasileiras e a cultura africana no Brasil. Enfim, para mencionar um colega já aposentado, o Eduardo Silva, que foi bastante importante, né, em colocar na agenda da academia a agência dessas populações na sua história, né, quebrando o paradigma tradicional de que, enfim, a abolição era uma coisa concedida, esse tipo de discurso, né? Então, a Ivana vem bravamente, né, mantendo essa tradição, levando adiante com especialmente suas pesquisas na área de línguas africanas no Brasil. E este encontro aqui, este simpósio, é particularmente importante para a casa, porque antes até de compreender, né, um contexto brasileiro, temos que compreender o contexto propriamente africano, que vai, enfim, dar substância a isso. Nós que sempre só nos preocupamos tradicionalmente com a nossa vinculação à Europa, e que, enfim, depois de muito esforço, finalmente estamos dando atenção não só para a África, como para o Brasil enfim, as Américas pré-chegada dos europeus, né, enfim, e toda a ampliação da agenda que nas últimas décadas tem sido feita pelos historiadores. Então, muito prazer, um grande prazer receber vocês aqui. Infelizmente, não vou poder ficar para acompanhar os trabalhos, porque segunda-feira é o dia da reunião do Conselho Diretor da Casa, que começa daqui a pouco. Então, vou assistir um pouquinho de vocês e depois vou me ausentar. Mas desejo a todos um bom simpósio, uma boa discussão. Obrigado, Marisa, por também mais uma parceria com a Casa. E passo, então, a palavra para a Ivana. Obrigada, Herculano, pelas palavras. O Herculano vem conduzindo o centro de pesquisa nesses tempos difíceis de forma muito corajosa e muito importante também, muito preciosa. Obrigada. Então, eu gostaria inicialmente de agradecer a acolhida do simpósio pela direção da Casa Rui, ao Antônio Herculano, diretor do Centro de Pesquisa aqui presente, a chefe do setor de divisão de difusão cultural, Mara Lima, aos técnicos e demais servidores envolvidos para que o evento aconteça, aos colegas de outras instituições que fazem parte do comitê organizador, particularmente a parceria com o Aldair Rodrigues, que foi decisivo para que nós conseguíssemos enviar o pedido ao edital do CNPq em julho de 2018. E ainda ao comitê científico, que emprestou o lastro de suas pesquisas, algo que agregou valor ao nosso pedido, contribuindo para a sua aprovação. Além dos presentes aqui hoje, os professores Nicolau Pares, Christian Runovi, os que não puderam estar presentes, professores Lisa Earle Castilho e Roquinaldo Ferreira, que estão nos Estados Unidos, e Alexandre Ribeiro, que infelizmente faleceu nesse ano e que será homenageado no encerramento. Agradeço ainda aos pesquisadores que se dispuseram a enviar propostas para a participação nesse simpósio. Ficamos felizes de ter conseguido um grupo diverso, com distintas abordagens, pesquisadores em distintos momentos da carreira, e também, para evitar eufemismos, né, da diversidade, que tenhamos pesquisadores negros entre nós. Há uma longa tradição de representações e registros sobre os povos Mina na história. Representações senhoriais, registros linguísticos, historiografia, memórias religiosas, inúmeras. Gostaria de lembrar uma instigante pergunta que dá título a um artigo de Beatriz Mamigonian, que li há alguns anos e que acho que não deixa de estar na semente da minha pesquisa sobre os usos da língua Mina no Brasil, que vou apresentar na quarta-feira e, mais amplamente, em um imaginário Mina que compartilhamos criticamente como historiadores.
A pergunta, que dá título ao artigo da Beatriz, a pergunta é a seguinte: do que o Preto Mina é capaz? Foi um africano livre que avisou quando estava ilegalmente preso no Rio de Janeiro, em 1856. O senhor há de saber quem é o Preto Mina. Sua mulher falecera e seus filhos, crianças pequenas, estavam na casa de correção. E ele, que já tinha direito à sua carta de emancipação, exigia que os filhos fossem soltos. 130 anos antes, em 1726, o governador da capitania do Rio de Janeiro, que era também governador de Minas Gerais, falava, em carta dirigida ao Conselho Ultramarino, que os negros Minas eram tidos por feiticeiros e ter-lhes introduzido o diabo que só eles descobrem ouro, e pela mesma causa não haver mineiro que possa viver sem uma negra mina, dizendo que só com elas tem fortuna. Em 1999, há 20 anos atrás, na Ampu Nacional, Marisa Soares, Silvia Lara e Hebe Matos apresentaram uma mesa redonda intitulada Os Mina em Minas, as Áfricas no Brasil e a pesquisa em História Social da Escravidão. Àquela altura, quando a renovação da historiografia sobre a escravidão se firmava a pleno vapor, seus laços com a história da África constituíam ainda um desafio, ou um desafio de certa forma inicial, sobre o qual até então pouco havia sido feito no cenário historiográfico daquele momento. Questões como identidades étnicas, processos de reconstrução de vínculos comunitários na situação de tráfico e escravidão eram levantadas em novos campos documentais ou em releituras que buscavam redimensionar as análises de cunho social e econômico. Muita coisa aconteceu nesses 20 anos, não exatamente inaugurando estudos sobre as culturas africanas no Brasil, já que clássicos como Nina Rodrigues, Renato Mendonça, só para citar dois, deixaram pesquisas relevantes, mas reinventando esse campo, certamente com outros olhares e questionamentos. Eu vejo esse desenho no percurso historiográfico, uma historiografia sobre a escravidão já muito ativa, a qual vem se juntar a questão das culturas e povos africanos. Vale citar também a presença mina em estudos desde o início dos anos 2000, como, por exemplo, o artigo de Manolo Florentino, de 2002, intitulado Alforrias e Etnicidade no Rio de Janeiro oitocentista, que apontou que os minas, apesar de serem minoritários na população escrava àquela altura, foram majoritários entre os alforriados de meados do século XIX, conseguindo a liberdade, sobretudo por meio de compra. Dentre os fatores, aponta para, entre aspas, a força da identidade étnica entre os minas, expressa na eficiência de instituições que sustentavam a montagem de pecúlios, como as irmandades, as associações de auxílio mútuo, os cantos de trabalho, a família. Sem dúvida, a Lei 10.639, de 2003, tem um peso decisivo nas pesquisas sobre culturas e histórias africanas. Foi algo que eu vi, sacudiu literalmente os departamentos de História Brasil afora. E hoje somos resultado desses últimos 20 anos. Hoje, alguns de nós, os que tiveram mais disposição, os que tiverem, aliás, mais disposição, irão se divertir um pouco no Samba do Trabalhador, no histórico Clube Renascença. E no samba não podiam faltar imagens e memórias sobre os minas, como no lindo verso de Kizomba, A Festa da Raça, samba da Escola de Samba Vila Isabel, em 1988, centenário da abolição, que diz: ô, negra mina, Anastácia não se deixou escravizar. Não podemos abrir esse simpósio sem saudar Exu e Leguibá. Ele, inclusive, está no nosso, não no folder, mas no material gráfico, né, feito pelo Guilherme Hoffmann. E eu vou colocar aqui um áudio, porque eu não me atreveria a cantar isso, mas vou colocar aqui um áudio da Ialorixá, mãe meninazinha da Oxum, que é aqui da Baixada Fluminense. Ela é neta
de uma baiana chamada Vó Iadavina, ou Iadavina, que foi, por sua vez, iniciada pelo pai Procópio de Ogum. Então, eu vou botar a voz da Mãe Naná para a gente abrir, fazer uma saudação a Exu e Legbá, que, como nós sabemos, né, é aquele que fala todas as línguas. Tá bom? Que o dará laro Exu aju o mamãe que o dará quero ao Exu aju o mamãe que Então, você... Obrigada. Bom dia a todas e todos. Queria expressar a nossa satisfação de estar aqui hoje, organizando esse evento numa conjuntura que eu poderia resumir em relação a essa questão das verbas, que nós tivemos muita dificuldade, né, articular esse esforço coletivo. É um evento organizado aqui pela Casa Rui, mas também pela Unicamp. Eu sou o membro representante da Unicamp, a Juliana da Unilab, a Marisa da UF. Então, é um esforço coletivo que nos possibilitou enfrentar essas adversidades todas relacionadas ao estrangulamento das pesquisas, né, na área de ciências humanas no Brasil. É uma satisfação também ter junto com a gente a Marisa Soares, né, dada o pioneirismo dela em abrir essa estrada por onde nós estamos transitando e aprendendo sempre junto com ela. Esse evento ele não nasce do nada, na verdade a gente já vem se articulando há alguns anos. Nós já organizamos uma mesa no Wake em Natal, né, e isso nos possibilitou estreitar mais os laços entre nós. E aí, então, a gente decidiu chegar a esse formato desse evento, apesar dos contratempos, etc., para aprofundar um pouco essas discussões e enfrentar um pouco esse desafio de decifrar as dinâmicas que estão encapsuladas, né, nesse termo, nesse descritor genérico de origem, que é a nação mina, preta mina, o que significa isso? Quais são as multiplicidades que estão encapsuladas aí, então, nesse descritor genérico. E ele tem significado na diáspora. Nós estamos aqui hoje e ao longo desses 3 dias interessados em entender quais são as dinâmicas que estão por trás desse termo, quais são os significados que ele adquire nas várias regiões do Brasil, ou seja, nós estamos interessados na historicidade desse termo, né? Porque ele não tem o mesmo significado na Bahia, se a gente pensar, fazer um contraponto com o que acontece em Minas Gerais ou no Rio de Janeiro. O século XVIII é diferente do XIX, enfim, nós estamos interessados na historicidade desse termo. Mas, enfim, eram breves palavras para dar as boas-vindas, agradecer a presença de todos e dizer que nós estamos muito contentes, entusiasmados com esse evento. Bom dia também a todos e todas.
Também quero agradecer a presença de todos vocês e a gente fez o convite, enfim, todo mundo está aqui, aos meus colegas, né, na organização do evento. Eu também quero fazer uma referência à Marisa, e a gente estava conversando ali antes de começar, né, na entrada aqui da mesa, e lembrei que faz já 22 anos que a gente começou, já tem um tempinho até, quando eu era bolsista de iniciação científica com ela, e foi ali que eu comecei também a pesquisar os Minas, enfim. A gente tem feito, né, várias coisas nesse período daqui para cá. Então, eu vou falar um pouco, né, sobre como a gente organizou. O Aldair já falou, né, dessa ideia da gente pensar os diferentes significados, né, que o termo Mina ganhou ao longo, né, de um período longo, de diferentes regiões, pensando o Brasil e também a África, né, a gente também pretende incluir essa dimensão, e pensando também em diferentes espaços, né, pensando tanto religiosidade, línguas, pensando nessas conexões entre os principais espaços que a gente tem estudado mais, Rio, Minas, Bahia, mas pensando outras regiões fora desse circuito mais conhecido, digamos assim. Então, eu vou falar brevemente. Você quer falar mais alguma coisa? Tá. Então, a gente fez uma pequena mudança aqui na mesa de deslocamento. Eu fui deslocada para amanhã, né? A gente vai ter uma mesa à tarde, de 14 às 17, e aí nós teríamos 4 apresentações, como a última seria a minha, e essa minha apresentação foi transferida para amanhã, na parte da manhã. E, na sequência, a gente tem a sugestão da programação cultural, né, que é o Samba do Trabalhador, que a Ivana também já mencionou. Então, é isso. Desejo boas-vindas a todos e que a gente tenha debates muito produtivos. Obrigada. Eu só queria agradecer a presença de todos, dizer que foi, assim, a gente está muito feliz, né, de ter dado certo essa ideia que a gente teve, né, que surgiu, como a Adair falou, de uma mesa que a gente teve no EIC, e de pensar que a gente, ao longo desses mais de 20 anos, né, a gente está conseguindo, de uma forma ou de outra, construir um caminho dentro da historiografia da escravidão no Brasil e da história da África, né, que tem, né, trazido muitos resultados, né. E eu comentei também agora, antes da gente começar, que ontem de noite João Reis me mandou um e-mailzinho dando boa sorte para a gente no evento, que ele não pôde vir. Então, que a gente tivesse um bom evento e tal. E me cobrando, que eu falei assim, vocês fizeram um simpósio Minas, agora vocês têm que fazer um simpósio Angola, né? A Marta Abreu cobrou a Ivana que agora tem que ter um simpósio Banto, né? Então, eu acho que o que é interessante é que não só acho que a gente está conseguindo produzir, né, um segmento importante em termos da historiografia, mas também, quem sabe, a gente está despertando, né, novos interesses e que venham outros simpósios, porque, na verdade, esse simpósio Mina só existe enquanto simpósio Mina, porque a gente ainda não conseguiu articular, na verdade, a convivência dessa diversificada presença africana, né? Então, acho que, no fundo, que a gente tem que, né, a nossa meta não é um grande simpósio Mina, é transformar isso numa reflexão a respeito da presença dos africanos no Brasil, né, que são Minas, que são ou Bantos, ou Angolas, ou Moçambiques, Macuas, enfim, todos os africanos que estão por aqui, e que a gente ter a possibilidade, né, de desvendar, né, essas estratégias de sobrevivência que eles foram montando, né, ao longo dos anos. Então, assim, acho que é um começo legal da gente estar aqui hoje, agradecendo a Casa Rui também, né, o Herculano que já foi. E, enfim, bom trabalho para todo mundo. E a ideia, gente, é a gente discutir, não é só, sabe, porque cada um de nós já leu o que cada um escreveu. Então, eu acho que é um momento até que a ideia é fazer uma coisa pequena,
para que, efetivamente, os autores discutam entre si, para ver se a gente consegue avançar um pouco mais e integrar mais, né, o trabalho de cada um de nós nas várias regiões do Brasil, nas várias temporalidades que a gente está mexendo. Então, eu agradeço especialmente, né, porque Rio-Bahia, a gente já tem uma conversa, né? Então, eu agradeço especialmente, né, o pessoal que está vindo de outras áreas, né, que está chegando. A gente tem aqui Goiás, Rio Grande do Sul, né, Minas Gerais, e isso tudo é uma com Fernanda e Moacir, Marcelo, tem Pernambuco com a Sueli. Então, que de certa forma, essas outras áreas, né, a gente possa também trazer e dialogar e conversar com, né, mais, de uma forma mais densa. E, enfim, o objetivo do seminário é esse. E obrigada a presença de todos. Tá bom? O professor Anderson Machado de Oliveira, que iria intermediar essa mesa, ele não pôde vir. Jaime Rodrigues aceitou, da Unifesp. E agora a gente vai ter, então, a Marisa Soares e o Carlos Silva apresentando. Diminuir um pouquinho depois. O ar. Colhendo, depois vocês podem ver. Eu tô procurando aqui a tua informação, porque não está. O da Marisa não achei. O Carlos vai lá, o primeiro Carlos. Não achou? Não, eu improvisei. Aqui. Bom dia a todos e a todas. Lamento a ausência do Anderson Oliveira, mas, por outro lado, agradeço a possibilidade de estar aqui ao lado de dois historiadores que eu admiro tanto e que me coube, então, apresentá-los, tá? Pela ordem. Vai falar o Carlos Silva Júnior, né, graduado em História pela Universidade Federal da Bahia, com mestrado em História Social pela mesma universidade, e um período de sanduíche no Harriet Tubman. Não é isso, Carlos? Atualmente em fase de conclusão do doutoramento em História pelo Wilberforce Institute, na Universidade de Hull, no Reino Unido. Foi
pesquisadora associada no King's College, em Londres, atualmente professora assistente na Universidade Estadual de Feira de Santana. Tem experiência na área de história da África, com ênfase na África Ocidental, Costa da Mina, Golfo do Benin, da diáspora africana para as Américas e do tráfico transatlântico de escravos. Marisa Soares é professora aposentada de História da África, do Departamento de História da Federal Fluminense, pesquisadora 1C do CNPq, autora do clássico Devotos da Cor, publicado pela Civilização Brasileira em 2000 e também traduzido nos Estados Unidos como People of Faith, pela editora da Universidade Duke em 2011. É organizadora, entre outros, da coletânea Rotas Atlânticas da Diáspora Africana, da Baía do Benin, entre a Baía do Benin e o Rio de Janeiro, autora de vários textos referentes aos africanos Mina no Brasil. Entre 2011 e 2018, ela foi pesquisadora colaboradora no Museu Nacional e curadora da exposição Kumbu Kumbu, África, Memória e Patrimônio, no Museu Nacional. E não está escrito aqui, mas ela é minha colega hoje, professora visitante no Departamento de História da Unifesp, que me enche de orgulho e expectativas. Então, pela ordem, Carlos, eu não sei onde foi parar o suporte. Não, é porque fica... Eu estou um pouco cego, porque isso está bem na minha cara. Acho que eu vou mudar de lugar. Bom dia a todas e a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a organização desse evento, a Fundação Casa Mil Barbosa, por abrigar esse evento sobre os africanos Minas, diáspora, etnicidade, linguagem, enfim, acho que, como a professora Marisa falou, é um evento de suma importância do ponto de vista de repensar ou reelaborar um pouco dos significados sociais da grande diáspora mina para as Américas como um todo, mas com foco no Brasil, e também agradecer especialmente a professora Ivana, a professora Juliana Farias, professor Aldair por terem, pelo convite, honroso convite, bem como pela chance de ver velhos amigos e também conhecer novas pessoas, novos colegas. E dizer a minha honra de estar aqui dividindo a mesa com a professora Marisa e com Jaime Rodrigues, duas pessoas a quem eu admiro, e ter algumas das minhas referências historiográficas também aqui na plateia, como o professor Nicolau Pareis, que tem feito um trabalho, então, tanto ele como a professora Marisa, sob diferentes perspectivas, em diferentes temporalidades e diferentes regiões, ajudaram a moldar os estudos sobre a diáspora da Costa da Mina para as Américas, então aqui também fica um agradecimento. Eu vou tentar ler dentro do possível para me manter dentro do tempo. Ao longo de 3 séculos e meio, mais de 12 milhões e meio de pessoas foram carregadas a bordo de navios negreiros dos diversos portos africanos de embarque para as Américas. Essas pessoas, convertidas em escravos, ajudaram a moldar a economia e a sociedade do mundo atlântico. O banco de dados do tráfico transatlântico de escravos ajuda a compreender a dimensão e o impacto dessa migração forçada nas duas margens do Atlântico. Da África Centro-Ocidental, mais de 5 milhões e meio de pessoas cruzaram o Atlântico, a maioria deles para a América Portuguesa e mais tarde o Brasil independente, constituindo-se dessa forma na principal região de embarque de cativos do continente africano. Outro importante local de embarque de africanos escravizados foi a região do Golfo do Benin, de onde saíram quase 2 milhões de africanos durante a vigência do tráfico. E é sobre essa região específica que essa comunicação irá se debruçar. O Golfo do Benin foi uma região bastante ativa no comércio transatlântico de escravos, principalmente a partir do século XVII, quando o tráfico incorporou-se ao sistema atlântico de produção de commodities nas zonas tropicais para os mercados europeus, baseado na força de trabalho de africanos escravizados. Essa região foi frequentada por diferentes poderes imperiais, portugueses, franceses, ingleses e holandeses, que ocuparam-na com fortes e feitorias comerciais, a maioria de caráter efêmero, ao longo da sua costa. Então, esse aqui é um desses exemplos, aqui em destaque, a bandeira portuguesa, que representa o forte português de Uidá.
Nesse sentido, compreender o tráfico no Golfo do Benin serve para entender as disputas transimperiais pelo controle do comércio de mão de obra escravizada para as Américas. Já no século XVIII, essa região expandiu a sua participação no tráfico, rivalizou em alguns períodos específicos, como entre 1701 e 1730, até mesmo superou as exportações de Angola. Por fim, no século XIX, essa zona continuou de importância durante o período da ilegalidade, principalmente alimentada pelos interesses comerciais de traficantes baianos e de Cuba. Não se pode dizer exatamente que essa região do Golfo do Benin tenha sido relegada a um papel secundário na historiografia. Autores como Isaac Akijobin, Pierre Verger e particularmente Robin Law exploraram as conexões do Golfo do Benin com as sociedades atlânticas, a partir de suas lógicas internas de produção de cativos e suas relações com as potências escravistas europeias, tendo o reino do Daomé como centro nervoso desse comércio de seres humanos. Entretanto, a diáspora do Golfo do Benin para as Américas esteve em grande medida, e durante muito tempo, associada aos iorubás. A participação dos falantes de iorubás em ações de rebeldia no Brasil e em Cuba, e o desenvolvimento de suas práticas religiosas em diferentes partes do Atlântico Negro ao longo do século XIX, contribuíram para reforçar o peso dos iorubás no tráfico transatlântico, num processo de nagoização, aqui usando uma expressão utilizada anteriormente por Nicolau Pareis, do tráfico no Golfo do Benin. Embora, estrito senso, uma onda iorubá realmente só ocorrerá no século XIX, entre as décadas de 1810 e 1820. Antes desse período, porém, outros grupos étnicos e linguísticos caíram nas redes escravistas na região, com consequências demográficas e sociais desastrosas. Particularmente os africanos da chamada área Guibé, área dos falantes de Guibé, ou B, ou, como sugere Luiz Nicolau Pareis, a área Vodun, conhecidos em diferentes partes das Américas como Minas e outros etnônimos. Essa comunicação será dividida em algumas partes. Inicialmente, trarei uma perspectiva quantitativa demográfica, espero não aborrecê-los muito com os números do tráfico, observando a distribuição dos cativos da área Guibé pelas diferentes regiões das Américas. Obviamente, nem todos os africanos deportados via Golfo do Benin, no século XVIII, que será o foco dessa comunicação, pertenciam aos falantes de Guibé. Portanto, essa comunicação terá também uma tentativa de estimar a proporção desses falantes no tráfico transatlântico durante esse período. Pretendo ainda, numa segunda parte, explorar as conexões entre língua e etnicidade, tendo o Brasil como centro das análises. Para iniciar a comunicação, algumas palavras são necessárias para definir com mais precisão alguns termos de natureza geográfica e linguística. Por exemplo, Golfo do Benin, termo bastante difundido na historiografia de língua inglesa, mas que não era de uso corrente dos traficantes luso-brasileiros, que denominavam a região de Costa da Mina. E isso é importante explicar porque a Costa da Mina portuguesa era mais ampla do que apenas o Golfo do Benin, abarcando territórios da antiga Costa do Ouro, que corresponde ao atual país de Gana, e mesmo a Libéria, mais ao oeste. Os traficantes luso-brasileiros, que eram os principais comerciantes da região, concentraram, entretanto, suas operações no Golfo do Benin. Portanto, durante essa comunicação, os termos Golfo do Benin e Costa da Mina serão usados como sinônimos, uma vez que abarcam os principais portos escravistas da região: Uidá, Porto Novo, Badagry e Lagos, como demonstra o mapa 3. Espero que esteja minimamente possível de ser visto. Outro termo que merece discussão é o vocábulo Guibé, que significa voz, som, palavra, língua e idioma. Ele representa uma família linguística com mais de 50 línguas que se estende entre os territórios do Togo, da República do Benin e o sudoeste da Nigéria. Ele abarca os povos anteriormente conhecidos na bibliografia especializada como Evefon ou Ajafon. Alguns dos grupos que o compõem são os Rulais, Ruedas, que vão ser abordados ao longo desse simpósio, Aizós, Ajas, Fons, Marris, Guns, entre outros, encontrados nas diversas partes das Américas e, em particular, no Brasil. Isso aqui é um mapa linguístico da área Guibé, com seus principais falantes, o que dá um pouco da dimensão dessa multiplicidade. Mas passemos para a demografia do tráfico. Como visto no início da comunicação, o Golfo do Benin é um espaço internacional, frequentado por negreiros sob diferentes bandeiras europeias. Destes destacam-se os lusos brasileiros, mas também os franceses, ingleses e holandeses. A imagem 1, que eu já mostrei para vocês, demonstra como, em fins do século XVIII, o território da Costa da Mina, nesse caso incluindo a Costa do Ouro também,
era marcado por interesses imperiais das nações europeias, um fenômeno denominado por Roquinaldo Ferreira em um artigo como a primeira partilha da África. Mas para compreender melhor a participação das diferentes bandeiras europeias no Golfo do Benin, algumas estimativas do tráfico serão úteis. Como vão demonstrar esses números, que são baseados no banco de dados do tráfico transatlântico de escravos, os navios de bandeira portuguesa, portanto do Brasil, carregaram mais de 650 mil pessoas da região durante o século XVIII. Na sequência, a França aparece com uma segunda maior carreira nacional, com aproximadamente metade do total do Brasil. A terceira carreira é a Grã-Bretanha, que importou cerca de 240 mil africanos escravizados, seguida pela Holanda, com 50 mil, Dinamarca, Estados Unidos e Espanha. Nesse caso, isso aqui é um pouco dessa dimensão, mostrando como é que ele funciona. Mas é preciso aprofundar a análise e indicar os portos de destino desses africanos. Novamente, temos de recorrer aos dados do comércio transatlântico de escravos. Ele indica os principais pontos de desembarque de escravos da região nas Américas. No caso da carreira luso-brasileira, a Bahia absorveu pouco mais de 80% dessa população, seguido por Pernambuco, Rio de Janeiro e outras regiões. Na sequência, Saint-Domingue, mais tarde o Haiti, a principal zona produtora de açúcar no Atlântico a partir de meados do século XVIII, era o ponto final da jornada transatlântica para os africanos escravizados que viajavam sob a bandeira francesa, seguido de longe pela Martinica. Finalmente, o tráfico inglês destinava-se quase que exclusivamente para Jamaica e Barbados, as duas principais colônias inglesas no Caribe. Ora, esses números revelam que havia um fluxo contínuo de escravos do Golfo do Benin para as três principais áreas escravistas das Américas durante o século XVIII, cujas economias baseavam-se na agricultura açucareira. Os casos de São Domingos e da Jamaica são exemplares, porque diante do crescimento da produção açucareira nessas duas colônias, eles, de alguma forma, eclipsaram todos os outros portos franceses e ingleses, concentrando, de maneira geral, o tráfico na região. No caso de Saint-Domingue, os africanos do Golfo do Benin, também conhecidos como africanos minas, eram desejados por suas características físicas, força física e altura acima da média, bem como por suas habilidades laborais na agricultura. As preferências dos senhores escravistas desempenhavam um papel importante nos fluxos do tráfico, como veremos adiante. A Bahia foi a principal região de desembarques de escravos do Golfo do Benin na América Portuguesa. Na verdade, foi o ponto final da maioria das viagens negreiras que partiam da Costa da Mina durante a vigência do tráfico. A partir da Bahia, redes internas de distribuição de cativos conduziam um expressivo número desses africanos para as regiões mineradoras, que em alguns momentos alcançaram até 79% do total da população africana nas Américas. Não vou fazer uma análise demográfica disso, os nossos colegas minas talvez possam me ajudar nesse sentido. Nesse caso, é importante compreender a polissemia do termo mina na diáspora africana, que é o título desse simpósio, dessa comunicação, entre outras coisas. Na diáspora do Golfo do Benin, o termo mina funcionou como uma espécie de guarda-chuva étnico, englobando o conjunto de grupos étnico-linguísticos da área Guibé. Embora a população mina, estrito senso, possa ser encontrada no litoral do Golfo do Benin nos dias atuais, na diáspora africana o termo ganhou conotações mais genéricas, e sob essa designação encobriam-se etnicidades mais específicas, que aparecem vez por outra na documentação colonial. Obviamente, o conteúdo étnico da denominação mina varia de acordo com a região e com o período. Minas e outros grupos guibé-falantes, como Popos, Ardras, Aladas e Fulas ou Rulas, são mencionados em 1627 na narrativa de Alonso de Sandoval, um missionário jesuíta que vivia em Cartagena das Índias, na atual Colômbia, um dos principais terminais de desembarque de escravos na América Portuguesa no século XVII. Os minas também são citados aqui no Brasil durante o século XVII como parte do exército de Henrique Dias durante os conflitos luso-holandeses. Nesse sentido, é importante novamente destacar como o termo mina funcionava como esse rótulo genérico. Mas é no século XVIII, com a expansão do comércio de escravos no Golfo do Benin, que o termo ganha maior relevo. O crescimento do tráfico brasileiro na Costa da Mina resultou na deportação de milhares de africanos que, sob diferentes rótulos, organizaram-se nas diferentes regiões da América Portuguesa. Novamente, analisar as diferenças regionais é fundamental. No Rio de Janeiro, por exemplo, o designativo mina organizava a comunidade Guibé, com forte componente marri,
como a professora Marisa Soares já explorou. Infelizmente, não é possível estimar com precisão os números exatos dessa diáspora. Se as informações encontradas por Marisa Soares podem ser extrapoladas para o conjunto da população mina do Rio de Janeiro setecentista, ou mesmo para outras regiões da América Portuguesa, é algo ainda de difícil comprovação, diante da opacidade da maioria das fontes e das variedades de grupos guibê que caíram nas malhas do tráfico. Ainda assim, elas fornecem valiosos indícios da composição étnica dessa nação no Brasil, similarmente em Minas Gerais. No caso baiano, e por aqui eu concluo esse setor da comunicação, o guarda-chuva étnico mina é bastante presente desde as primeiras décadas no século XVIII. Nesse mesmo período, por volta da década de 20 e de 30, outro termo, jeje, de uso mais específico da Bahia, desponta na documentação. Supõe-se que, no início, essa expressão tinha um caráter bastante restrito, referindo-se a um grupo étnico específico, os Idigê, que por transformações fonéticas transformou-se em jeje. Ao longo dos anos, jeje passou também a ter um uso mais amplo, englobando outros povos da área guibê, como os próprios marris, mais ainda os fões, savalus, codavis e outras etnicidades. Resta ainda investigar o impacto das preferências dos senhores escravistas na diáspora guibê para as Américas, tendo o Brasil como centro das análises. Me permitam voltar para a Bahia. As razões para o intenso fluxo de cativos entre as duas regiões do Atlântico são múltiplas. É preciso primeiro considerar que as redes negreiras da África Centro-Ocidental com o Rio de Janeiro estavam há muito estabelecidas. De um ponto de vista econômico, a Bahia tinha um produto de alto valor no mercado africano da região, o tabaco. Nesse caso, os padrões de consumo africanos são fundamentais para compreender o conjunto das mercadorias utilizadas na África Ocidental em troca de africanos escravizados. Desde as primeiras décadas do século XVIII, o ouro brasileiro era a mercadoria mais desejada por comerciantes europeus e africanos na Costa da Mina, que trocavam-na por cativos, o que gerou um intenso contrabando de ouro em pó, alvo de diversas devassas e de legislação régia que tentavam, na maior parte dos casos sem sucesso, coibir essa prática. Já naquela altura, o tabaco despontava como um produto de grande saída nos mercados africanos. Com a redução do fluxo da produção de ouro a partir de meados do século XVIII, o fumo baiano converteu-se na principal mercadoria de troca por escravos no Golfo do Benin. Os traficantes baianos controlavam a produção, venda e distribuição da mercadoria, garantindo assim sua vantagem sobre os comerciantes de outras nações, que, à base de negociações ou à força, tentavam obter acesso ao produto. E aqui nós temos a documentação rica em exemplos de navios baianos que foram atacados por ingleses, holandeses e franceses em busca do tabaco. Todas as informações reforçam o papel crítico que os produtos brasileiros tinham na Costa da Mina na troca por pessoas escravizadas. Mas o interesse do uso brasileiro na região baseava-se, entre outras coisas, nas demandas dos senhores de escravos da América Portuguesa por africanos ocidentais, tendo os minas e outros grupos étnicos uma posição destacada. Eu já mencionei, então, duas razões de natureza econômica que levaram os navios luso-brasileiros para a Costa da Mina. É preciso acrescentar um terceiro, de natureza cultural, qual seja a particular predileção ou preferência dos senhores de escravos da América pelos africanos da América Portuguesa, pelos africanos guibê minas. A historiografia já demonstrou como os africanos minas eram preferidos em relação às outras nações por sua suposta força física, presumida inteligência superior em relação aos centros ocidentais, e no caso dos mineiros, pelas capacidades físicas, técnicas e mágicas, supostas, de encontrar ouro. Em um trabalho anterior, eu busquei compreender a origem de tais estereótipos através de um prisma africano, para utilizar uma expressão de Russell Wood, relacionando-os aos conhecimentos técnicos trazidos da África para o Brasil. Também é importante ressaltar que a preferência por certos grupos étnicos ou de certas regiões não é uma exclusividade brasileira, tendo acontecido na França, no Caribe britânico durante os séculos 17 e 18. Mas é preciso avançar nesse debate. Documentos do tráfico revelam não apenas uma preferência genérica por africanos minas, mas por pessoas de grupos étnicos falantes de guibê. Por volta dos anos 1730, o diretor do Forte Português de Ajudá informava ao vice-rei do Brasil que os comerciantes baianos que traficavam em Apá, um dos portos
da Costa da Mina reclamavam que os escravos trazidos para aquele porto pertenciam a, abro aspas, nações ruins. Mais tarde, referir-se aos Anagôs, um subgrupo Yorubá a leste do Daomé. Essa era uma preferência conhecida entre os traficantes da região. Anos antes, em 1728, uma correspondência da Royal African Company da Inglaterra relatava que os portugueses tinham ordens expressas para traficar em Uidá, onde poderiam adquirir escravos uidais, fões ou árabes. Similarmente, um relatório anônimo francês de meados do século XVIII, que foi gentilmente passado por Nicolau, informava que traficantes portugueses buscavam escravos fões, judaíques, ruedas ou rulas, ardras e marris, novamente relegando os iorubás a uma posição secundária nas redes do tráfico baiano. Esses documentos revelam, portanto, que questões tanto de natureza cultural quanto econômica dirigiam o tráfico luso-brasileiro na Costa da Mina. A concentração de escravos, a concentração linguística de escravos aparentados era desejada, a despeito das apreensões das autoridades portuguesas em relação a possíveis rebeliões. Por volta de 1750, capitães negreiros baianos, sob investigação por descaminho por contrabando de ouro, informavam que os portos de Pequeno Popô, Uidá e Epé eram os melhores para o tráfico por conta do suprimento de escravos, língua geral, os mais estimados para as minas. Eu cito aqui o documento. E trazendo para este fim várias galeras para aquela costa, e que os portos de Ajudá, Ipé, ou Epé, e do Grande Popô, para os quais os holandeses dão somente os passaportes, sejam os dos melhores escravos, e que nesta cidade, Salvador, tem maior saída para as minas, por serem de língua geral. Na década de 80, o diretor do Forte Português de Ajudá relatava que os escravos oriundos de Porto Novo, àquela altura em guerra com o Daomé pelo controle do tráfico de escravos na região, embora mais baratos do que os trazidos de Daomé, tinham menor estimação, pois pertenciam a nações do interior, cujas línguas não eram compreensíveis. E aqui é a citação. Os cativos desse Ajudá tinham melhor valor em toda a parte do Brasil, e que, sem embargo de serem mais caros que os de Porto Novo, na sua reputação, vinham a sair melhor do que o barato do dito Porto Novo, onde há de encontrar velhos e mancos e de línguas que de tão longe ninguém os entende. Anos depois, em 1788, o diretor informava que as guerras entre o Daomé e o Porto Novo pelo controle do tráfico interrompiam o suprimento de escravos de língua geral. Esses dados lançam alguma luz sobre a íntima relação entre linguagem e etnicidade no contexto do tráfico. As nações africanas, categorias étnicas construídas por traficantes e senhores de escravos para classificá-los, tinham como uma de suas bases a língua. Ao optarem por escravos dos grupos étnicos da área B, senhores de escravos buscavam não apenas cativos com os quais estavam acostumados a lidar, um resultado direto das zonas de produção de escravos no Golfo do Benin. Os documentos acima revelam um interesse direto na obtenção de cativos cujas línguas fossem mutuamente inteligíveis. A razão para isso seria a possibilidade de uma ladinização mais rápida desses africanos, de forma que eles pudessem se incorporar rapidamente ao sistema produtivo. Nesse sentido, é correta a observação de Alencastre, que diz que a cultura escravista preexistente na comunidade escrava condiciona a procura por novos escravos. Como o meu tempo já está voando, passarei para a última parte da comunicação. É possível estimar a proporção de guibê falantes no tráfico? Essa é uma pergunta de difícil solução, pois os documentos do tráfico, na maior parte dos casos, são opacos em relação às etnicidades transportadas a bordo dos navios negreiros. Nós vimos aqui os números do tráfico, mas sem nenhuma informação sobre as etnicidades, com uma ou outra exceção, naturalmente. Resta, nesse sentido, utilizar informações da diáspora africana para sugerir algumas tendências. O movimento inverso, usar a diáspora para compreender a história da África. Como a Bahia representava bem o tráfico do Golfo do Benin, tendo absorvido cerca de 51% de todos os africanos que deixaram os portos da região no século XVIII, eu estabeleci uma metodologia que usa os dados e as proporções baianas para fazer algumas análises. Se por um lado os afro-ocidentais, os africanos ocidentais como um todo, representavam pouco mais de 60% dos africanos nos inventários pós-mortem baianos entre 1701 e 1750, no geral, no âmbito global, a população oriunda
da área Guibé representava quase a totalidade desses africanos. Para a segunda metade do século, a participação de outras etnicidades da África Ocidental, notadamente dos Haussais e dos Nagôs, mudou um pouco esse panorama. Os Yorubás aproximam-se de 15% do total de escravizados da África Ocidental, enquanto os Guibé falantes representam pouco mais de 80%. Nesse caso, podemos falar então em 4 fases ou em 4 ciclos do tráfico de Guibé para as Américas. Na primeira fase, entre 1701 e 1725, os Guibé falantes representavam quase o total dos 378 mil africanos deportados da Costa da Mina. O período seguinte, entre 1726 e 1750, assiste a um leve crescimento da entrada de Yorubás falantes, mas nada que altere substancialmente essas proporções. Durante esse intervalo, a diáspora Guibé deve ter alcançado entre 90% e 95% do total de exportações. O que estou falando é algo em torno entre 321 e 339 mil pessoas. A partir de meados do século XVIII, porém, os números dos outros grupos étnicos no tráfico começam a aumentar como consequência da competição com os portos mais orientais da Costa da Mina, Badagry e Porto Novo, e a participação, naturalmente, do Reino de Oió no comércio transatlântico. Nesse intervalo, de 51 a 75, os Guibé falantes podem ser estimados em cerca de 85% do total de exportações, algo em torno de 245 mil pessoas. Número que mantém-se praticamente inalterado durante a última fase, 1776 a 1800. No total, e concluindo, minhas estimativas, ainda muito provisórias, mas esse é um espaço com a professora Marisa para a gente discutirmos nossas análises, minhas estimativas indicam que que do total de 1.284.000 africanos que deixaram o Golfo do Benin em direção às Américas no século XVIII, pelo menos 1.100.000 eram pessoas falantes de Guibé. Naturalmente, é preciso observar essas tendências com bastante cautela, pois, se como eu argumento, havia uma preferência no Brasil por africanos de fala Guibé, então seus números na escravidão baiana podem ser um pouco inflacionados. Ainda assim, essa estimativa, ainda que provisória, revela o peso dos Guibé falantes na diáspora africana durante o século XVIII e que, de alguma forma, ajuda a trazer maior relevo para essa diáspora ainda pouco estudada de uma forma geral no mundo atlântico. Muito obrigado. Obrigada, Carlos. Acho que foi um ótimo começo, né? Assim, um panorama geral de que a gente... Não, acho que está bom aqui, né? Do que a gente vai falar durante esses dias, né? E eu acho interessante também concentrar no século XVIII, porque, de certa forma, dá um pano de fundo para quando a gente for entrar na discussão do século XIX, que eu acho que é uma coisa que o Carlos já apontou aí, né? Da mudança que a gente vai ter, né? Então, porque a minha preocupação é sempre que a gente, quando está lidando com dados, que é muito precário que a gente tem, né, em termos de dados demográficos, né, a gente corre sempre o risco de grandes distorções, né? E um dos principais problemas que a gente tem para lidar com o século XVIII é que os portugueses não faziam censo, né? Então, a gente tem até dificuldade de saber quantos escravos a gente tinha, porque não tem censo, né? Eu me lembro quando eu fiz a minha estimativa de que os marris equivaliam a cerca de 1% da população escrava do Rio de Janeiro. É uma estimativa que, no caso, assim, precária, porque eu fui trabalhando em cima fazendo desenvolvendo uma metodologia para poder pensar a partir dos registros de batismo, que não é censo, porque não necessariamente todo mundo está batizado, mas é o que de mais próximo a gente tem, né, de um censo, de uma possibilidade de construir, né, uma demografia dessa população no século XVIII, né? Então, a gente lida, né, do ponto de vista metodológico, todos nós partimos, né, dessa dificuldade, né?
o que eu queria um pouco falar aqui hoje, eu até nem escrevi, porque era uma coisa meio, não é nova, mas, enfim, eu articulando de uma maneira diferente, eu meio que não posso deixar, né, de fazer um comentário assim, de que eu comecei a trabalhar, achei aquele manuscrito, né, do Francisco Alves de Souza em 1994. Eu passei um ano sem saber o que fazer com ele, de tão nervosa que eu fiquei depois que eu acabei de ler. E eu comecei a trabalhar nele efetivamente em 1995, e em 98 eu defendi a tese de doutorado, em 2000 eu publiquei o Devote, né? Foi mais ou menos assim, tudo na embalada. E eu fiz aqui, e eu trabalhei muito esse documento, ainda muito no impacto de saber muito pouca coisa a respeito de escravidão, a respeito de africanos, a respeito de igreja católica, enfim, todos aqueles assuntos que eu estava sendo obrigada a lidar com eles, né, para escrever o Devotos. E eu acho que ao longo desses 20 anos, eu acho que eu amadureci muito, né, essa coisa do estudar a história da África mesmo, estudar, enfim, uma série de assuntos que me ajudam a cada dia a entender melhor essa questão, né, dos Minas. E eu estou muito feliz que eu estou lançando agora, né, vai ser lançado dia 4 de julho, eu finalmente consegui publicar o manuscrito. Né, o manuscrito vai ser lançado na íntegra, né, uma publicação numa editora de São Paulo, a Chão. Então, estou fazendo aqui minha propagandazinha, né? Todo mundo vai ver o lançamento do livro. Mas então está sendo um momento assim muito até quando eu preparei o texto para a publicação do manuscrito, de repensar, né? O Francisco, né? Que é o meu mari, né? Tipo assim, e como pensar esses maris, né? A partir já de conhecer melhor a história da África, né? E eu acho que hoje em dia a minha preocupação muito é de conseguir montar, né, da mesma forma que o Carlos montou esse quadro mais demográfico do tráfico, montar um quadro de como é que essa diversidade toda que a gente está lidando convive, né? Eu estabeleci mais ou menos o meados do século XVIII, que é onde eu tenho a documentação mais farta, como é que essa diversidade toda convive tanto na África quanto depois aqui no Brasil, né? E o Francisco Alves de Souza, ele é um pouco, foi meio que a minha porta de entrada para isso, né? Que ele escreve um documento, ele se identifica como Mari, né? Eu acho que é a primeira vez que efetivamente você tem alguém dizendo eu sou alguma coisa por escrito no século XVIII, assim, né? Pelo menos que eu tenha visto, né? E ele desenvolve todo um argumento a respeito disso. Então, através dele, eu tenho um mapa da Costa da Mina, né? Que ele faz a derrota, né, dos portos de comércio, enfim, ele descreve o povo dele, ele vai, enfim, a partir desse texto, uma série de questões puderam ser levantadas, né? E eu queria, então, aqui levantar, assim, alguns problemas, né? Primeira coisa, né, que eu peguei nesse último momento, nesse texto que eu escrevi para publicação, né, é justamente a gente pensar a terminologia, né? E aí o trabalho da Sueli, por exemplo, eu cito lá, foi muito importante, né? Essa coisa que o Carlos mencionou, de que o que é Costa da Mina, o que é Golfo do Benin, o que é Costa dos Escravos, o que é Costa da Malagueta, Costa não sei. Quer dizer, toda essa terminologia do banco de dados, ela não tem nada a ver conosco, ela não tem nada a ver com a nossa terminologia portuguesa. Eles dividem o Golfo do Benin de uma forma completamente diferente do que nós fazemos. Então, a nossa demografia e a nossa análise não bate com o database, porque o database fala de segmentos da costa diferente do nosso. É possível voltar lá porto a porto e chegar a uma... mas é muito difícil, do ponto de vista do trabalho, você recompor isso, né? Então, o primeiro ponto que ao longo desses anos eu tenho me batido muito, é a dificuldade da gente combinar, né, a metodologia do database com as fontes que a gente dispõe e com a metodologia que nós, brasileiros, estamos desenvolvendo para estudar os africanos no Brasil, né? Então, acho que é uma coisa que a gente tem que estar muito alerta para isso, né? E pensar o que é a Costa da Mina, né? Porque para o Slave Trade Database, Costa da Mina não existe. E quando eles falam em Costa da Mina, o máximo que eles conseguem entender é que Costa da Mina é o Idá. E não é, né? A Sueli, no trabalho dela, já mostra, né, que aquela viagem, né, que eles começam
muito antes, o próprio Carlos falou agora, né, já a partir da Libéria. Então, esses nossos guibés, eles têm uma importância que não é só demográfica do ponto de vista do tráfico, mas que é importante do ponto de vista histórico mesmo. Quer dizer, a partir de um determinado momento, por razões que a gente ainda precisa explorar mais, houve uma concentração absurda, né, de tráfico numa região que, se a gente botar essa região no mapa da África, gente, é mínima. Né? Houve uma, né, os americanos usam essa palavra drag, né, que a gente não tem muito em português, né, que é uma coisa mesmo que draga, né, vai arrancando gente de tudo, de uma área muito pequena, o que indiscutivelmente deve ter sido um impacto imenso para as pessoas que moravam nessa região. Né? Então, assim, o primeiro problema que eu acho que a gente tem que enfrentar, todos nós juntos, é que nós temos que desenvolver, para enfrentar o Slave Trade Database, ou para usar o Slave Trade Database, né, desenvolver, entender exatamente do que a gente está falando quando a gente está falando de Costa da Mina. Né? E entender também que, mesmo no português Costa da Mina, a gente vai ter, né, diferentes momentos, essa Costa da Mina abarca diferentes segmentos. Né? Então, eu acho que isso é um trabalho coletivo, né, que nós temos que fazer de alguma forma em conjunto. Né? Outro problema que eu vejo, que eu peguei ao longo do tempo, é definir quem é quem. Né? Eu falo dos marris, o Moacir, a Fernanda falam dos coras, né? Os nagôs. Quem são essas pessoas? Né? Uma outra coisa que eu aprendi ao longo desse tempo é que nós estamos lidando com uma temporalidade, que não só esse monte de gente está sendo dragado para o tráfico, mas a gente está vivendo um momento, exatamente por isso, de uma estabilidade, de uma mudança social nessas regiões da África, imensas. Então, nós estamos falando de povos que são dizimados e que se reagregam e que migram de um lado para o outro. Né? Então, uma coisa que eu consegui entender, por exemplo, é que esses marris dizem, né, eu nem chego lá, mas a primeira coisa é que quando o Daomé começa a se expandir, lá no início do século XVII, esses marris seriam um povo que teria migrado do sul mais para o norte. Isso também traz uma migração, né, que seriam povos iorubás que estão vindo também. Enfim, que essa região ao norte, né, do Daomé, ela vira, na verdade, um repositório de fugitivos. Né? A gente tem que ter na cabeça que, nesse momento, né, expansão do Daomé ao longo a partir de 1720, 30, 40, né, são carnificinas que estão acontecendo nessa região. Né? E esses povos, eles estão se reorganizando, eles estão lutando uns contra os outros. E o que eu acho isso sem considerar que os muçulmanos estão descendo, porque a rota, né, do tráfico muçulmano, que está no Sahel, ali acima, né, na região que já fica bem acima dos Daomés e dos marris, né, mas não tanto acima, eles estão descendo também e estão escravizando essa população para entrar na rota do Saara e seguir para o norte. Né? Então, não dá para a gente entender esse nosso tráfico sem a gente entender esse panorama que está acontecendo, né, nessa região aí, que seria o interior da Costa da Mina. Né? Os marris, por exemplo, o que eu hoje em dia, né, tenho argumentado, é que eles estão imprensados entre dois grandes conglomerados de traficantes, ao sul, né, na costa, né, os europeus, e ao norte, os muçulmanos. Então, os marris, que começam a ser traficados mais ou menos em 1930, eles, na verdade, muito provavelmente, a gente não tem essa informação, né, documento, né, mas muito provavelmente, eles, até esse período, eles eram muito mais traficantes do que traficados. Né? Tanto que eles, até 1730, 40, porque você, por exemplo, você não encontra quase marri em Minas Gerais. Por que você não encontra marri em Minas Gerais? Porque eles não eram traficados. Você encontra vários outros povos e não os marris. Né? Quando eu estou falando de povos, eu estou falando dos nossos etnônimos. Então, o que acontece? Muito provavelmente, esses marris eles estavam traficando outros povos do interior, né? Tanto para o norte quanto para o sul. A partir de um determinado momento, da expansão desse conflito, eles se viram traficados, né? Que é o que mais ou menos o Robin Law estima isso a partir de 1730. Né? Então, eu acho que
a maravilha que eu acho nessa nossa documentação brasileira é que ela permite que a gente olhe, né, a África a partir da cronologia do tráfico, né? É o tráfico com o Brasil e principalmente a documentação interna de escravidão, não a documentação de tráfico. A documentação de tráfico faz isso que o Carlos mostrou, não diz muito bem quem é quem. É na documentação daqui que a gente pode não só encontrar quem está vindo, mas principalmente datar quem está vindo quando. Né? E ao fazer isso, a gente rebate para o lado de lá e a gente consegue começar a entender a cronologia dos conflitos que estão acontecendo no interior, né, dessa Costa da Mina. Né? Então, eu acho que isso é um primeiro ponto, que o trabalho de cada um individualmente, às vezes, não tem essa dimensão, mas está oferecendo informações para que juntos, depois, um lendo o trabalho do outro, a gente consiga reconstituir isso. Né? E, por fim, essa coisa também de identificar os povos que estão vindo ou que não estão vindo. Né? Quer dizer, é uma coisa assim que eu também percebo muito. Exemplo, os marris, hoje, eles estão lá, eles existem, né? Ao contrário de uma série de outros povos, né? Os marri estão lá, existe um departamento no Benin chamado Marri, né? Eles existem, eles estão lá, eles se identificam dessa forma, né? Eu conversei com marris no Benin, né? Todos nós, né? Agora, quem são esses marris hoje? Quem eram esses marris em 1700, em meados do século? Né? A gente sabe, por exemplo, hoje em dia, que Savalu só passa a existir como um reino quando o próprio Daomé, né, enfim, meio que promove a eleição do primeiro rei Savalu, porque interessa ao Daomé, enfim, isso já é meados do século XVIII. Né? Então, a maior parte das informações que a gente tem sobre marris e Savalus no Benin, que seria hoje o Benin, são posteriores, né, à chegada desses marris e desses Savalus no Brasil. Né? Então, quem eram esses marris e esses Savalus antes do Daomé tentar organizar a bagunça dos Savalus e dos marris ali, né, em função das guerras, né, quando ele expande o domínio para o norte? Né? Muito possivelmente, esses marris são muito diferentes no século XVIII do que hoje. Né? Eu acho que havia uma segmentação muito maior do que a gente pensa hoje. Né? Então, um pouco, né, do que eu queria, né, trazer hoje aqui é justamente a possibilidade da gente problematizar, né, os nossos dados, ler muito sobre a história da África, né, e entender melhor, né, esse processo histórico, porque eu acho que a gente chegou, de certa forma, num limite do ponto de vista dos dados que a historiografia internacional pode nos oferecer para essa região que a gente chama aí de Costa da Mina, interior da Costa da Mina. Os autores já, que é lógico que sempre tem uma novidade para chegar, não estou dizendo que não, mas eu acho que o que existia de fonte escrita, né, foi muito vasculhado, né? Robin Law e vários outros autores vasculharam muito, né? E nós não temos daqui tanta chance de incrementar isso ainda mais. Mas o que já foi vasculhado, a gente, com a nossa historiografia aqui, a gente pode olhar com um olho diferente, né? Eu acho que a gente tem várias provocações aí nos nossos trabalhos para a gente fazer ao longo do tempo, né? Mas eu acho que o que eu queria um pouco dizer aqui para vocês era isso, quer dizer, que eu acho que se a gente quer entender e tomar os Minas como, digamos assim, um laboratório, né, para depois, quem quiser entender os Angolas, os Benguelas, os Macuas, mas a gente tem a oportunidade, com essa massa de trabalho que a gente já tem, né, hoje, de desenvolver uma metodologia, né, para pensar justamente essa coisa, não da história da África ou da história, né, da escravidão, mas dessa dinâmica, né, que a gente chama de diáspora para ficar mais simples. Né? Então, era um pouco isso, e eu acho que esses dias, eu espero que a gente avance, né, exatamente nisso, quer dizer, não o trabalho individual, mas a possibilidade da gente articular, né, os nossos trabalhos e, quem sabe, chegar a um texto, né, alguns pilares coletivos, né, que possam depois serem partilhados, né, por todos os trabalhos. Então, eu acho que era isso que eu queria dizer e, enfim, agradeço a todos e estou muito animada com a discussão daqui para frente, tá bom? Muito obrigada.
temos um bom tempo para o debate, podemos abrir as inscrições. Ivana já está com a mão aqui erguida. Alex também. Podemos começar com a Ivana, então? Eu estou recebendo as inscrições, é só fazer assim. Obrigada. Opa. Então, obrigada. Queria perguntar duas coisas, para o Carlos, uma para a Marisa, né? Para o Carlos, é uma coisa que eu sempre intuí, essa ideia que você traz da importância, ideia não, dados mesmo, né? Registros interessantes da importância do compartilhar essa língua geral, né? Para o tráfico, ou seja, como isso foi um elemento também, né? Eu sempre intuí isso, achei muito interessante que você tenha trazido, né, dados para... E se você pudesse ou quisesse detalhar um pouco mais o que você encontrou, né, porque você disse que tem também mais questionamentos em relação à questão da linguagem, né? Porque, só para complementar, para quem talvez não esteja tão... como é que se diz, tão ambientado nesse conceito de Guibé, né, que seria essa ideia de que são línguas ou falares que cada um entende como diferente, mas que permite uma intercomunicação, né? Então, essa possibilidade de intercomunicação, mesmo sendo povos diferentes. O Maqui, enfim, o Savalu, etc., né? E para Marisa, que é uma como é que se diz assim, uma confissão, não sei, mas porque eu fui atrás desse manuscrito também, né? Antes da gente ter mais proximidade, eu fui à Biblioteca Nacional, consegui um microfilme dele, anos depois eu falei, vamos transcrever. Foi uma loucura, uma empreitada, né? Porque justamente eu acho que é um manuscrito muito precioso, né? Inclusive faz parte do meu argumento essa declaração, essa representação desse próprio, como você disse, né, um africano falando da vida dele aqui, né, um registro muito raro nesse sentido. Mas aquela parte da descrição geográfica, se você poderia falar um pouco mais sobre isso, que eu acho tão fascinante, como é que ele vai descrevendo, né, a Costa da Mina, como é que ele circulou para isso, como esse conhecimento circulou, né, para ele chegar e colocar isso no documento. Desculpe a demora, porque... Bom, obrigado pelas apresentações, muito interessantes. E é mais um comentário, Marisa, que a hora que você estava mencionando, que a gente tem que entender, né? A pergunta que você fez foi mais ou menos como essa gente toda diferente como essa diversidade convive na África e nas Américas, né? E também pensando assim, que essa documentação do Brasil, essa documentação da escravidão no Brasil pode ajudar a gente a olhar para o interior da África. Eu fiquei pensando que, uma coisa que a gente tem que começar a pensar também, e é mais um desafio para todos aqui, é como é que esses etnônimos foram se construindo na África também, essa etnogênese. Eu penso aqui na ideia de etnogênese do Canissar Zerquerra, né? E depois a crítica que o Sweet faz dele, que ele fala, as etnogêneses acontecem no espaço atlântico como um todo, mas ele deixa de fora um pouco da violência do processo que é a etnogênese na diáspora, né? E você estava falando e eu estava pensando, a violência também é parte do processo da etnogênese na África também. A gente precisa olhar um pouquinho mais para quem são essas pessoas na África de fato. Estão sendo muitas vezes construídos também enquanto etnias e grupos coletivos no processo de violência gerado pelo tráfico de escravos. É mais um comentário. Bom dia. Primeiro também parabenizar pelas comunicações e pelas reflexões trazidas para a discussão. Eu queria também fazer duas perguntas para cada um dos dois expositores. Para Carlos, em relação à língua geral, esse termo que você trouxe, essas referências documentais do uso para uma série de falantes, em princípio, da língua Guibé,
Mas a minha pergunta era sobretudo porque eu, na minha cabeça, sempre tinha associado a língua geral ao litoral. E você me pareceu entender na sua exposição que você estava considerando a língua geral como uma denominação que também abrangia todos os escravizados que vinham dos interiores. Então, era mais essa pergunta de escutar um pouco mais em relação ao que você, como interpreta você essa localização da língua geral, ser uma expressão que designava a todos os escravizados que chegavam lá e também aos do interior, então incluindo aí talvez aos Mahi ou outros povos, ou referia mais aos Hulá, Ruedás, a pessoal mais dos Gun, do litoral. Então, bom, para escutar um pouco mais. E em relação as colocações de Marisa, como sempre, muito instigantes e muito ricas na proposta de metodológica de pensar essas possibilidades de pensar a historiografia brasileira para, de alguma forma, entender ou interpretar o que está acontecendo no contexto africano. Uma ideia que eu simpatizo e que eu acho importante para pensar, debater essas questões de identidade, de etnônimos, de etnogênesis, etc., é a questão que você falou dos deslocamentos e o que eu, em algum outro contexto, chamei de microdiásporas no contexto africano. E aí também, um pouco ligando com o comentário de Alex, a gente está pensando frequentemente em questões de identidade, de como esses etnônimos que são criados, que são utilizados, mas também há essa outra possibilidade também de pensar não tanto em identidade como em identificação, ou processos de identificação, trazendo aí contextos, trazendo aí uma diversidade, uma multiplicidade de possibilidades de identidade. E, nesse sentido, eu acho que essa questão da mobilidade, do deslocamento dessas populações, desses encontros, vamos dizer, cosmopolitas que se davam em Ouidah, que se davam em Abomey, que se davam em outras... eram o território fértil para a construção desses processos de identidade, para esses processos de etnogênesis. Então, pensar também, efetivamente, como você sugeria, entender essa mobilidade no contexto africano para poder também entender, então, essas... Porque eu entendo isso aí, que, por exemplo, no caso dos Mahis, ou maquis, enfim, todas essas outras usos fonéticos, inicialmente, provavelmente, era uma classificação externa, ou dos daomeanos ou de alguém de fora. Não eram eles que, como o seu personagem dizia, eu sou Mahi. Provavelmente esse Mahi começou no contexto africano como uma classificação externa. E depois também todo esse processo pelo qual os Mahis passavam a integrar o exército do Dahomey. E aí eles se deslocavam em toda a região do Dahomey, Abomey e outras regiões mais para o sul. Então, esse processo basicamente, resumindo, essa questão da mobilidade local ou localizada no contexto africano para pensar também nessas possibilidades de identidade ou de identificação. Enfim, queria apenas escutar um pouco mais se você tem alguma reação a esses comentários. Vou passar a palavra aos apresentadores e a gente faz uma outra rodada depois, tudo bem? Bom, agradeço pelas perguntas. Para a Ivana, quer detalhar um pouco mais sobre essa relação de língua geral e o tráfico de escravos. O documento sobre língua geral, na verdade, surgiu durante a pesquisa de doutorado. Não foi algo que eu estava, de fato, investigando. Eu até dedicava uma parte do doutorado a enfatizar a questão da linguagem, mas não nessa dimensão que ele tomou mais tarde. O que acontece se nós lembrarmos do trabalho clássico do Robert Slanes, né, o Malunga Ngoma Vem, ele já, lá quando ele fala da proto-nação Banto, ele já demonsta, já chama atenção para a necessidade de avaliar a importância que esse intercâmbio linguístico relativo entre africanos de uma mesma área linguística e cultural, e qual era a sua importância na organização da comunidade escrava.
como meu doutorado tinha um aspecto muito forte de história econômica da África, nesse caso, eu comecei a pensar como é que essa certa similaridade cultural e linguística era importante também do ponto de vista dos senhores de escravos. E aí foi quando eu tive essa mudança, porque no final das contas é a demanda, são as necessidades da escravidão transatlântica que movem o tráfico transatlântico. E aí quando eu encontrei essa documentação, eu consegui em alguma medida relacionar os interesses dos senhores de escravos, que antes eu tinha escrito isso na minha dissertação de mestrado, estavam relacionados a uma preferência meio genérica por africanos, minas, e aí eu tentava entender, como eu disse, a partir desse prisma africano, o porquê eles tinham preferência pelos minas, mas aí eu parti para uma coisa mais palpável. Agora eu tinha informações do tráfico que diziam que os senhores preferiam os africanos que falavam essa chamada língua geral. Então foi a partir dessa chave entre língua geral e tráfico que eu entrei nessa discussão. É óbvio que eu não tenho numa discussão no qual eu me aprofundo do ponto de vista da linguística, porque eu não tenho condições de fazer isso, mas a partir de uma perspectiva econômica tentar compreender esses processos de como linguagem, etnicidade e economia da escravidão transatlântica se relacionavam. Espero que eu tenha respondido. Qualquer coisa eu posso falar mais. Sobre a pergunta de Nicolau, também agradeço. A língua geral, se eram do interior ou do litoral. Veja, eu sempre tive uma ideia, sobretudo a partir da documentação, como eles sempre relacionavam que eram escravos desses portos, o Idá, Ipé, Popó, que eram línguas faladas basicamente nesse litoral. Então eu também acreditava nessa ideia da língua geral como litoral. Mas agora eu estou na dúvida se foi no Diesel ou no Ellis, no final do século XIX, eu encontrei alguma informação dizendo que os marris, que não estão naturalmente no litoral, também faziam parte desses grupos que falavam língua geral. Eu estava procurando aqui, mas eu não encontrei, deve estar na tese. Então, a partir desse momento, eu comecei a incorporar, além dessas populações mais litorâneas, rulais, ruedais, etc., eu também comecei a incorporar outras populações de fala guibê, mas que tinham um entendimento mútuo. Eu não tive tempo, quer dizer, eu tive tempo, eu não organizei meu tempo direito, mas eu tinha escrito aqui na apresentação, por exemplo, que isso também explica um pouco das incursões dalmeanas, talvez em relação ao território marri, os interesses, as demandas dos senhores escravistas da Bahia e de Minas Gerais em relação a esses falantes de língua geral e o cenário demográfico, populacional, talvez mais ao norte do Daomé, naquela região da área marri, de alguma forma podem ter influenciado nos ataques dalmeanos e na expansão dalmeana em relação ao interior do Golfo do Benin. Toda essa discussão sobre as fronteiras escravistas, que é muito forte para a região da África Centro-Ocidental, Daniel Domingues, Joseph Miller, que felizmente nos deixou esse ano, mas mais recentemente Mariana Cândido e Daniel Domingues, que discutem como as fronteiras se expandiam para o litoral ou para o interior. Ainda uma discussão não resolvida, mas eu tentei entrar um pouco nesse debate das fronteiras. E aí parecia que os dados que incorporavam a população marri a esses grupos de língua geral também explicavam por que, a partir da década de 1730, esses grupos, essa região, começou a ser puxada para o tráfico transatlântico. Só uma informaçãozinha, aí entre 1716 e 1740, algumas estimativas normalmente precárias, porque a gente não tem noção, não tem censo para esse período do continente africano, mas o Patrick Mene estima que durante o período de Agajá, 16 a 40, a perda populacional nessa região era de 4% ao ano. Quer dizer, é um fenômeno brutal desse ponto de vista. Bom, eu vou um pouco incorporar o que o Cássio está falando e misturar também um pouco as minhas respostas, porque isso é uma coisa que eu acho que cresceu muito no meu entendimento, né, que eu hoje falei um pouco, o Alex até pegou, que é a questão da violência, né? Quer dizer, a violência está assumindo no meu trabalho
né, uma dimensão cada vez muito maior que eu venho percebendo depois que eu comecei a ler a história da África, depois que eu comecei a entender melhor o que estava acontecendo lá, né? Porque eu acho que a gente também sofre desse problema de achar que o problema está aqui, né? A nossa escravidão, que é violenta. Quer dizer, não é que a nossa não seja, mas a violência ela começa lá muito antes. E começa lá muito antes mesmo deles pensarem em serem traficados para cá. Porque as guerras, o que eu estava falando para vocês, né, quer dizer, você tem um conflito no litoral gerado pela escravização, mas você tem também no interior. Então, isso, a primeira coisa que a gente tem que tirar da cabeça é que o conflito se interioriza. É a tal da bendita discussão historiográfica dos africanistas, né, que entra o Miller, entra o Lovejoy, entra a Mariana, que eu acho que deu um avanço grande com o trabalho dela em relação a isso. É uma ilusão achar que o conflito na África se interioriza pouco a pouco. Quer dizer, ele começa no litoral porque as pessoas começam a escravizar o povo do litoral e conforme a escravidão aumenta, esse conflito vai entrando mais para dentro. Isso pode acontecer, efetivamente acontece, mas essa não é a lógica do conflito. Outros conflitos já estão existindo no interior. E outros destinos esse conflito está levando. Né? No caso da Costa da Mina, você tem guerras terríveis, né, mais ao norte, que não tem nada a ver com a escravização do litoral, que tem a ver, toda a questão dos Bariba, por exemplo, né, que são um povo já mais ao norte, o surgimento dos Bariba tem a ver com totalmente esse conflito que está ligado ao comércio de escravos da rota muçulmana. Então, a primeira coisa que a gente tem que tirar da cabeça é que existe um conflito que cresce e se interioriza. O segundo que a gente tem que tirar da cabeça é a ideia de que essa ideia de que pessoas falam línguas que se intercomunicam é uma coisa que acontece quando os portugueses chegam. Não, eles já tinham esse problema lá antes dos portugueses. Essas pessoas já estavam sendo deslocadas de um lado para o outro, misturadas entre elas, escravizadas e tendo que se comunicar. Então, o termo língua geral, ele aparece, esse termo língua geral tem a ver com o jesuíta, tem a ver com a catequese, é aplicar, né, essa ideia da língua geral guarani ao caso dos africanos, mas esses africanos não foram inventar essa convivência, essa que a gente chama de língua geral, não resulta do processo de escravização dos portugueses, nem da cristianização. Né? Ela já existe lá e aí dá-se esse rótulo, né, que é o mesmo rótulo que se dá, né, para o caso, né, dos índios brasileiros. Então, um pouco, né, essa coisa que eu estou falando da violência tem a ver, né, com o que né, com a tua pergunta, né, quando você fala, por exemplo, do Francisco, ele não fez aquela descrição. Ele é muito claro no documento que ele diz que aquela descrição dos portos da Costa da Mina, ele obteve de um piloto amigo dele. Né? O Francisco, ele foi escravizado, ele foi escravizado com menos de 10 anos, ele embarcou não sei aonde, não sei aonde, provavelmente, talvez ajudar, ou talvez não, podia ser Popô, podia ser outro lugar. Ele foi parar em São Tomé, ele fica em São Tomé um tempo, em São Tomé ele é batizado, ele é revendido, ele é mandado para a Bahia, ele é comprado na Bahia, ele vai morar na Bahia, ele vive um tempinho na Bahia, e depois ele é vendido para o Rio de Janeiro, e chega no Rio de Janeiro em 1748, e vai ser escravo de um grande comerciante do Rio de Janeiro. E provavelmente é como escravo do grande comerciante que ele aprende bem a ler, a escrever, enfim, se torna um ilustrado, né, como eles dizem, e provavelmente é um piloto que circula por ali, com quem ele conviveu, que deu essa descrição para ele. Tá? Agora, o que é interessante é que no primeiro diálogo ele discute só a questão da congregação, dos marri, não sei o quê. No segundo diálogo, ele tem coisas que ele obtém de outras pessoas, nitidamente são 2 diálogos diferentes, né, que ele escreve, e em nenhum dos 2 ele fala do passado dele na África. A única informação, eu sei dessa história dele, que ele saiu, passou por São Tomé, porque na hora da habilitação matrimonial, ele teve que explicar por que ele não tinha certidão de batismo. Aí ele explica que ele não tem, porque ele foi batizado em São Tomé. Ele mesmo, no texto dele, ele não fala nada do passado dele. E aí já é uma conclusão minha, né? Mas eu acho que tem a ver com essa violência que eu estou falando. Quer dizer, ele fala da vida dele aqui,
que talvez até tenha sido melhor do que o tempo que ele foi, enfim, jogado de um lado para o outro, e o que ele testemunhou em termos de violência na própria África. Ele não fala nada de África. Tudo que eu sei de África é porque ele diz que é Marri, e eu li a respeito dos Marris na África. Então, eu vou, né, fazendo essa combinação. Então, na verdade, quando a gente vai discutir essa coisa da etnogênese na África, e aqui, é uma outra coisa que eu falo assim, eu questiono muito essa coisa da etnogênese, porque, gente, em plena guerra, tem muito pouco tempo para se construir etnogênese, entendeu? E para se criar um povo, você precisa de pelo menos algumas gerações. Tem que nascer criança, tem que ter consistência do ponto de vista cultural, do ponto de vista de um território. Alguns desses povos, eles foram sendo, né, jogados de um lado para o outro, sem sequer ter tempo para que eles pudessem, sabe, realmente absorver isso e transformar isso num patrimônio, né? Porque uma identidade étnica, né, é um patrimônio que um grupo desenvolve. Então, a gente tem que ver em que medida grande parte desses grupos não chegou a isso. Eles foram sendo destroçados. É violência em cima de violência. É a mesma coisa que eu digo aqui, né? Você vê esses marris, eles vão acabando no século XIX. Por quê? Porque não tem renovação. O filho do Marri que nasce no Brasil, ele é crioulo, ele não é mais Marri. Né? Ele pode haver um caso ou outro em que a gente ouve falar que um Marri deu o nome de Marri, mas na maioria das vezes você tem uma pressão muito grande, né, dessa sociedade escravista para dissolver esses grupos. Então, quando eu digo os Marris, eles são ali, é uma força de resistência muito grande. E o que é mais dramático, é uma força de resistência não para resistir, né, mas para se enquadrar. Né? Quando eles se convertem e eles tentam se enquadrar nessa sociedade cristã escravista colonial, né, talvez tenha sido a única maneira que eles tenham encontrado para sobreviver enquanto grupo, né? E talvez até por isso seja tão difícil, né, você encontrar outros parecidos, né? Porque eu acho que aquilo ali foi uma conjuntura muito especial, né? Onde eles todos foram mandados, uma parte deles para Minas Gerais, outra parte para o Rio de Janeiro. Você tem o fim do ouro, e nessas pessoas conseguem começar a migrar para o Rio de Janeiro e se concentrar no Rio de Janeiro. Talvez uma situação única, não sei, entendeu, de outra. E o caso da Bahia, por exemplo, que você tem os nagôs que vão ter uma opção diferente, né? O caso da rebelião, né? Então, no caso desses nossos guibés aí que a gente está falando, a rebelião não foi uma opção para praticamente nenhum desses grupos. Né? Eles, na verdade, eles se espalharam, mas eles não sobreviveram. Assim como os nagôs da Bahia também muito pouco sobreviveram, voltaram, né? Enquanto eles sobreviveram como? Do ponto de vista religioso, exatamente. Né? Quer dizer, os nagôs que é o, né, maravilha ali do trabalho do Nicolau, é mostrar como uma identidade supostamente étnica, né, de grupo, não sei o quê, ela se transforma e se constrói enquanto identidade religiosa. E aí você tem uma progressão, né? Aí você tem uma sucessão de gerações, mas é uma sucessão de gerações do ponto de vista de uma identidade religiosa, baseada numa identidade étnica passada, mas que cada vez mais ela é menos étnica e mais religiosa. Né? E com os Marri no Rio de Janeiro acontece esse mesmo processo, quer dizer, cada vez mais eles viram uma irmandade de homens pretos, que nem eles dizem, e a Irmandade nem sequer lembra que esses Marris existiram. Assim como não lembra que tinha ali Nagô, que tinha muito calabar, gente. Muito calabar no Rio de Janeiro. Esses calabares desapareceram numa rapidez incrível. Então, eu acho que, respondendo assim, voltando, né, à questão do Nicolau, entendeu? Eu acho que, quando se fala em negócio da língua geral do litoral, que você falou, língua geral do litoral e no interior, eu acho que isso está acontecendo. E eles estão trazendo uma variedade de línguas que eles já conviviam lá e que eles começam a conviver aqui. Eu nem sei se a língua geral que a gente chama de... Né, se o que eles falavam misturado lá é o mesmo que eles misturam aqui. Né? Por exemplo, nessa nossa língua geral daqui, a gente tem muito palavra Nagô, né? Pelo pouco que eu consigo identificar, inclusive nos títulos, né, da Congregação Marri, que são supostamente em Guibé,
a gente tem mistura de palavras de Yorubá, entendeu? Então, essas misturas podem ser diferentes, né? Eles incorporam os calabares, por exemplo, né? Que provavelmente palavras da língua calabar vão ser incorporadas na nossa língua geral aqui, que não estavam lá. Enfim, eu acho que eu estou numa fase mais de dificultar as coisas do que simplificar, né? Mas, enfim, seria mais ou menos isso. E o negócio dos marris, sim, né? Os marris, o próprio Berger, ele fala, né, que marri significa raivosos, né? É uma acusação, né? Marri vira uma identidade, mas começa, né, como uma acusação, né? Eu esqueci agora da frase, talvez você lembre, Ledané de la rage, né? Uma coisa assim, né? Não me lembro exatamente, uma coisa assim. Então, é uma acusação, né? Quer dizer, povos diversificados que moravam no norte da Daomé, eles recebem essa acusação de que são todos raivosos, né? Trucidadores de daomeanos, e daí é que surge essa identidade. Mas, enfim, acho que falei demais. Podemos abrir uma outra rodada? Aldair. Metodológica que a Marisa está fazendo, né? Mas de forma pontual para o Carlos, eu queria perguntar, Carlos, se você consegue dimensionar em termos de gênero qual era a proporção desses grupos que estão vindo da área GB, se tem uma característica específica em relação a outras regiões, e do ponto de vista comercial, qual seria o peso da manipulação, então, dos comerciantes, se eles poderiam manipular essas descrições, né? E a documentação acaba depois refletindo isso, para vender mais povos que talvez nem fossem daqueles grupos preferidos. Se isso tem algum impacto na descrição, né, dessa população. Esqueci. E... Bom, eu queria então parabenizar a mesa pelas comunicações, foram muito boas, né, oferecendo esse grande panorama tanto demográfico, como na comunicação do Carlos, como em termos de metodologia, né, pensando na proposta da Marisa. Em termos pontuais, para o Carlos, eu queria saber o peso dessa procura por escravos de língua geral aqui no Atlântico, essa preferência dos senhores de escravos por cativos dessas origens, se isso não poderia tensionar comercialmente a descrição desses povos, né? Eu estou pensando aqui em manipulação dos comerciantes na descrição das origens, se tem como dimensionar isso na pesquisa. E também, em termos de gênero, quais são os equilíbrios, né, entre homens e mulheres nessa região, se tem alguma característica específica que pode ser explicada por dinâmicas internas do continente africano. Para a Marisa, eu queria te ouvir um pouco sobre esse processo que você está nos descrevendo, né? Muito dinâmico, constante, nada é estático nessa realidade. E pensando, por exemplo, no caso dos marris, eles estão vindo portanto, desde a década de 30, eles continuam vindo. Eu queria saber qual seria o impacto, então, da chegada de povos aqui no Rio de Janeiro, encontrando grupos que já estavam aculturados, né? Qual seria o impacto disso nesses processos. E eu estou pensando particularmente na formação da Federação Marri, do meados de 18 para frente. Segundo o James Sweet, no Domingos Alves, essa federação ela é formada para resistir às agressões do Daomé para o norte, né? Depois que ele se consolida no litoral, ele direciona, então, o processo de escravização para o norte, para as montanhas. E ali, então, essa pressão teria levado à formação dessa Federação Marri. Portanto, teriam povos chegando aqui já do contexto da federação, encontrando povos que vieram para cá antes da federação. Então, queria pensar um pouquinho isso. Mas eu acho que as duas comunicações e essa proposta metodológica que você faz, ela dialoga bastante com o nosso esforço, né, na área de história para desracializar a África no Brasil, né? A gente está pensando nesses conflitos, esses deslocamentos, essas dinâmicas em termos históricos. Então a gente não está caindo na armadilha de pensar negros que escravizavam negros, né? Que isso não é conhecimento, né? Isso é uma racialização brutal, né, do ponto de vista epistemológico da África. E pensando no ensino de história, para os professores que estão nos assistindo, eu acho que tem uma contribuição muito importante nesse esforço metodológico para desracializar a África. Sueli,
Boa tarde a todos e a todas. Parabenizando a mesa pelas comunicações, eu queria dirigir também uma pergunta para cada um dos expositores. Na realidade, quando vocês estão falando, cada um está pensando no seu caso específico e na sua pesquisa específica. Então, eu não me diferencio dos outros nesse sentido. Então, eu queria, assim, que Marisa ela voltasse um pouco para as dificuldades que ela encontrou com a utilização do site Slavery Voyage, né, em relação à nossa documentação brasileira. Eu também tenho um pouco de dificuldade com o site, então queria me solidarizar nisso e entender como você está lidando com essa questão, tá? E em relação ao Carlos, a documentação de Pernambuco, ela é muito generalista em relação aos etnônimos. E a maior parte dela vai tratar simplesmente de Costa da Mina e Negros Mina. E numa parte da sua comunicação, você levantou uma estatística de entrada dos grupos B, não é, na Bahia, eu entendi. E eu queria que você voltasse um pouco a ela, porque, de certa forma, ela me explica bastante, talvez, essa generalização da documentação administrativa que eu tenho para Pernambuco. Tá? É uma coisa assim muito geral, você não consegue, eu diria assim, captar, né, esses outros grupos, esses outros etnônimos, pelo menos até 1830, 1840, eu não vejo nenhuma diferenciação. A gente só vai encontrar uma coisa ou outra já muito no final do século XVIII, começo do XIX, com a presença de Savalus, por exemplo, de Courá, mas no século XVIII é muito difícil. Então, eu gostaria que você me ajudasse nesse sentido, de voltar para essa estatística. Eu também tenho perguntas. Na verdade, não é perguntas, é um pouco o que me ficou do substrato da discussão, na verdade, né? Tanto para o Carlos quanto para a Marisa, eu queria saber como é que a gente pode, em função das intervenções, né, retomar a questão da língua geral e da etnogênese. Eu ouvi aqui nas intervenções que não dá para pensar isso apenas sendo construído no tempo da guerra, até em função da rapidez com que essas coisas acontecem, e também não é na diáspora exclusivamente, mas eu não ouvi nada sobre a construção de ambas as coisas no que a gente pode chamar de tempo de paz, quando não é a guerra, nas relações comerciais, nas relações sociais que estão para além da guerra, né? Quer dizer, aí também está se construindo não só o aparentamento das línguas, quanto a própria etnogênese, enfim, por casamentos, por outras relações que a gente não está considerando aqui, talvez até mesmo em função da dificuldade de documentar esse tipo de coisa, né? E Marisa, eu queria te perguntar sobre o Francisco, quer dizer, acho que certamente teu texto traz mais coisas, e eu estou muito curioso para lê-lo, né? Mas quando ele não fala sobre a África, e você reflete aqui um pouco sobre a questão da violência, quer dizer, certamente tem a ver com a memória, né? Coisas que ele quer relembrar e coisas que ele não quer relembrar, mas, de alguma forma, tem a questão da conversão, né? Quer dizer, a conversão sincera ao cristianismo talvez faz com que ele não queira se referir a um tempo onde ele não conhecia a verdadeira fé, a palavra, né? Eu não sei se isso... né? Enfim, era isso. Vamos, Carlos, pode ir. Bom, novamente obrigado pelas questões. Eu vou tentar respondê-las da melhor forma possível que eu puder. Vou começar com o Aldair. Pela segunda pergunta, a questão da manipulação das origens pelos traficantes de escravos para vendas nos mercados brasileiros. Eu também pensei nessa discussão, mas uma coisa que me vem à cabeça é que às vezes a gente subestima demais os comerciantes de escravos e, acima de tudo, a gente subestima os senhores de escravos. Eles estavam convivendo com aquela escravaria há algum tempo. Então, eles tinham adquirido ao longo desse período algum conhecimento a respeito desses povos, seja do ponto de vista de certos marcadores identitários, étnicos, escarificações, que é uma coisa que você sabe melhor do que eu, mas também do ponto de vista da linguagem. E essas escolhas não devem ter sido feitas avulsas. Esse é um ponto que a Silvia Lara já levantou, Alencastro, para um outro contexto, trabalhando com a África Centro-Ocidental.
também já chamou atenção, que é também não subestimar a capacidade que os senhores de escravos tinham de ter um conhecimento sobre aqueles grupos étnicos com os quais eles estavam lidando. Então, eu não duvido que isso possa ter acontecido. É uma possibilidade no horizonte. Mas daí, em que medida isso se tornou uma prática comum de introdução de gente Nagopo ou Yorubá por Guibê, por exemplo, é algo que, pelo menos a documentação silencia nesse sentido. Pode ter acontecido, inclusive, porque como Marisa falou, a gente tem que lembrar que havia o multilinguismo. As pessoas falavam várias línguas dentro da área Guibê, mas também falavam outras línguas. Então não dá para ignorar que gente falante de Guibê também falasse Yorubá. Ou, enfim, os Yorubás falassem as línguas do Hausais. Quer dizer, esse intercâmbio comercial, e aí, novamente chamando a atenção, a guerra é um motivador e acaba criando redes de contato entre diferentes povos, e o comércio também. Às vezes a gente pensa muito já que Marisa falou em violência, eu tenho estudando um pouco sobre isso, eu tenho me interessado sobre a história da guerra no Golfo do Benin, e a gente pensa muito nas consequências destrutivas da guerra. Talvez é preciso também avaliar o quão criativo a guerra pode ser. O que é que a guerra cria? A guerra destrói, mas a guerra constrói coisas novas. E o que são essas coisas novas em termos de identidade, em termos de grupos, em termos de relações entre povos que antes não se tocavam? Então, um pouco nesse sentido. Sobre gênero, é uma pergunta mais difícil, eu tive que recorrer aqui para a tese. Obviamente, eu tenho dados muito limitados, que são muitos dados da Bahia. O que eu posso te falar em termos de gênero dentro da população da área Guibê é que aquela estimativa de 2 homens para cada mulher, que era a desejável, nunca foi totalmente alcançada. De fato, tinham mais homens saindo pelo tráfico. Novamente, a documentação do tráfico é muito opaca, então a gente precisa da documentação da diáspora para ajudar nisso. Agora, o desejável de 2 homens para cada mulher não foi alcançado, pelo menos no período que eu analisei durante o século XVIII. Era uma proporção um pouco menor nesse sentido. Eu tenho informações aqui mais detalhadas do ponto de vista demográfico que eu posso depois compartilhar. Sobre a pergunta de Sueli, obrigado também. São estimativas muito precárias o que eu tento fazer, porque é isso, não tem... A documentação sobre o comércio transatlântico de escravos não fala em etnicidades, na esmagadora maioria dos casos. Então, o que eu estou tentando fazer é partir também dos estudos que outros historiadores, como David Eltz, Paul Lovejoy, fazem sobre os iorubás, e a partir dos iorubás eu estou fazendo as minhas próprias proporções. É por isso que eu estimo que nos primeiros 50 anos do século XVIII, a proporção de falantes de Guibê deve ter alcançado entre 90% e 95%. As saídas maciças. Porque a documentação também da Bahia, que eu uso como base para poder... As estimativas da Bahia, e tento colocar isso no quadro geral, dizem que a população Guibê era 90%, dentro dos africanos ocidentais, os Guibê eram 90%, 95%. Então, transformando isso, jogando esses dados da Bahia para o plano geral do tráfico, eu chego nessa conclusão de que mais ou menos no todo do século XVIII, 1.100.000 pessoas. Mas é muito provisório... gostaria muito que vocês tivessem algumas ideias nesse sentido para me ajudar a refinar um pouco essas análises, mas é muito provisório. Sobre o tempo de paz, é isso que eu acabei mencionando, Jaime. O tempo de paz também era um espaço de construção, de relações, de identidades, sobretudo nas épocas em que essa paz permitia o comércio intrarregional, que permitia a comunicação entre pessoas. Mas, de uma forma geral, a gente tem que... Esse período aqui que eu estou analisando é um período muito conturbado no Golfo do Benin. É muito conturbado. A ascensão do Reino da Omé vai ter consequências gravíssimas do ponto de vista da organização social da região. Então, tem gente que, por exemplo, os povos do Reino de Uidá, por exemplo, até final do século XVIII, continuam de tempos em tempos atacando as praias de Uidá para tentar desarticular o comércio. O Porto Novo com Daomé, quer dizer, a guerra acaba sendo muito uma constante ali. Então, essas identidades também tinham que ser construídas dentro desse espaço de guerra, embora, como Marisa chamou a atenção, é meio difícil dentro daquela confusão você ter tempo para estabelecer todas essas dinâmicas e esses marcadores que, no final das contas, ajudam a construir essa noção de uma identidade étnica.
Bom, vou tentar ser mais rápido, porque a gente está bem no finalzinho do nosso tempo, tá? Com relação ao database, é um problema. Tem que sentar e tentar construir uma alternativa. Eu tenho, assim, escrevi, inclusive, uma série de críticas sobre isso. Depois eu posso te passar um texto que ainda não saiu. Mas eu acho que é rever mesmo. Eu tinha muita esperança de que essa versão 2.0 aí do que está saindo resolvesse alguns problemas. Não resolve nenhum deles. Eu olhei e os nossos problemas continuam. Eles resolvem outros problemas, mas esses problemas que a gente tem não estão resolvidos. Continua português, como é que é português / Brasil, continua, enfim, uma coisa absurda, né? Enfim, todos os nossos grandes problemas se prolongam nessa versão. Então, enfim. Com relação à guerra, né, que o Jaime levantou, eu acho assim, a gente quando fala, a gente tende a pintar um pouco, né? Então, a guerra, né? Mas é o seguinte, durante a guerra tem espaços de paz o tempo todo, né? As pessoas não deixam de casar e o intercasamento é constante nessa região. A cada batalha, deu uma guerra, não sei o quê, precisa fazer um acordo de paz ali, juntam um filho com a filha, não sei o quê. E isso nos Marris acontecia o tempo todo. O tempo todo eles estão em guerra com os daomeanos, mas eles estão casando, mandando filhos, mandando mulheres, trocando coisas. O comércio e o intercasamento, ele é constante, mesmo em áreas onde a guerra também é constante, né? E eu acho que é nesse sentido que você tem uma construção de grupos, de etnicidades, discutindo etnicidade ou etnificação, né, com um processo mais constante, né? A questão das variedades dessas identificações que mudam ao longo do tempo e que é praticamente impossível para a gente, né, acompanhar isso. Onde a gente tem uma sociedade que tem escrita, que está registrando isso o tempo todo, imagine numa que não é, né? Mas eu acho que o importante é a gente ter em mente que todas essas alternativas são possíveis, para a gente não simplificar, né? Então, eu acho que sim. Por exemplo, quando o Inácio casa com a Vitória, né, lá, dois personagens do diálogo, né? E ele diz, e ele não diz, isso não aparece só no diálogo, aparece no testamento dele, aparece na habilitação matrimonial. Ele diz que é Marie, ela diz que é Cora, entendeu? Então, isso tá no documento, é uma autoidentificação, né? Então, é claro que isso tem um significado social e que a gente tem que entender isso. Agora, se de repente, por exemplo, o Francisco é mais complicado, porque o Francisco ele tem um momento que ele se autoidentifica como Gentil de Guiné e depois como Mina. Então, isso já está questionando muito. Por exemplo, eu tenho um texto muito antigo na revista do IHGB, onde eu mostro que no início, até 1720, você tinha muito Gentil de Guiné no Rio de Janeiro, e pouquíssimo Mina e pouquíssimo Angola. E eu achava que talvez aquilo, quer dizer, indiscutivelmente, esse Gentil de Guiné que desaparece, ele foi redistribuído nessa divisão Angola-Mina, né? Agora, quem era o Gentil de Guiné, eu tive sempre muita dificuldade de entender. Ultimamente, ao longo do tempo, eu estou começando a entender que muitos desses Gentil de Guiné, na verdade, depois passam a se identificar como Minas. O próprio Francisco é uma testemunha, numa fonte mais antiga, ele é Gentil de Guiné e depois ele é Mina. Entendeu? Então, eu tenho um outro caso também, de um outro que também acontece isso, né? Então, esse Gentil de Guiné no Rio de Janeiro está começando a mudar a minha cabeça do que eles eram, né? Enfim. E essa coisa mudando, né? Um pouco já para outra pergunta do Jaime, sobre a questão do passado, do silêncio sobre o passado, né? Que é uma coisa que a gente encontra, né, nas narrativas de memória normalmente. Indiscutivelmente, isso tem a ver, no caso do Francisco, com a questão da conversão, né? Ele fala nitidamente que o sonho dele, dos dois do diálogo, é poder um dia converter os parentes que ficaram na África. Não só eles querem converter todos os que estão aqui, mas eles querem converter os que estão na África, né? Isso está dito, né? Então, eu acho que esse silêncio do passado, embora eles não digam isso explicitamente, está exatamente vinculado a essa ideia de conversão e de povos bárbaros, que eles falam, eles usam essa expressão, né?
Agora, só para terminar, essa coisa do pensar a demografia, né, da Bahia, eu acho ótimo a gente ter a Bahia. Agora, a gente não pode deixar de pensar, não pode estimar esse tráfego 90% pensando só a Bahia, né? Porque aí a gente tem que considerar quem está saindo de lá. E quem está saindo de lá, como você mostrou, o tráfico francês é muito importante também no século XVIII. E eles estão indo basicamente para o Caribe e estão indo também para o outro lado, estão indo para o Índico, para as Ilhas Reunião, onde os franceses estão chegando. Tem marri nas Ilhas Reunião. Eu sempre tive vontade, quero ir nas Ilhas Reunião para ver os tem informação de marri nas Ilhas Reunião. Então, esses guibeles estão sendo levados no século XVIII para vários lugares, não só para a Bahia. Né? Agora, aí eu acho que é menos a coisa dos povos e mais os circuitos comerciais que você tem que trabalhar. Quer dizer, indiscutivelmente, os circuitos comerciais baianos te levam a ajudar e te levam a Porto Novo. Né? Mas outros circuitos comerciais podem estar levando para outros lugares. Né? E que a gente não... Então, não tem que tomar cuidado, entendeu? Porque pode haver uma distorção nesses 90% da Bahia se a gente pensa o conjunto, né, das saídas. Então... Vamos encerrar por aqui e às 2 horas de volta com a mesa de deslocamentos. Muito obrigado a todos. Os assuntos vão voltar, é sério.